Oi, bom dia para você. O Record News Rural está no ar. Seja bem-vindo, bem-vinda. A Agritécnica 2025 é palco de inovações e tendências na Alemanha e tem brasileiros mostrando as novidades por lá. Hannover é conhecida por sediar grandes eventos, feiras importantes de todos os setores. Aqui nessa área são quase 30 pavilhões. Durante a Agritécnica, 18 deles são ocupados por cerca de 2.700 marcas. Os outros abrigam serviços de maneira geral. Dessas marcas, algumas delas são brasileiras. Para nós da FBB é muito importante devido ao fortalecimento de marca e a gente trazer a nossa empresa para um outro continente, para uma das maiores feiras do mundo do agro, né? E mostrar os nossos produtos aqui na Europa, mostrar o que a FBB faz e, óbvio, de novo, fortalecendo a nossa marca, fortalecendo a nossa cidade, a cidade de Monte Alto, a cidade de sonho, da qual a gente tem muito orgulho de ser filho, né? Então, para nós é uma honra muito grande vir para a Europa, trazer os nossos produtos aqui e mostrar um pouquinho do que o Brasil pode fornecer em termos de peças agrícolas. Acho que tem dois objetivos principais. Primeiro é entender as tendências do mundo, ver o que está surgindo de novidade aí, quais são as inovações, para a gente também trazer um pouquinho isso para dentro de casa. E um segundo objetivo é expandir mercado, fazer novos contatos, novos parceiros, abrir novos clientes, achar ali outros parceiros para ajudar a fortalecer nossa marca. Nós somos um player importante no mundo, temos aí umas maiores agroindústrias do mundo, então a gente traz aqui o produto brasileiro para divulgá-lo, mostrar a nossa marca e atrair novos clientes para fazer novos negócios. Neste pavilhão também tem indústria brasileira e elas estão mostrando aqui na Alemanha que no Brasil também produzem equipamentos específicos para o mercado externo. A tecnologia de colheita na exportação ela é diferente em alguns aspectos do Brasil. Posso citar a questão dos espaçamentos. Então esse produto foi desenvolvido para esse mercado, né? Um mercado exigente, um mercado de alta produtividade e nós então desenvolvemos e validamos o projeto no exterior e muitas tecnologias que aqui já foram testadas acabam sendo incorporadas nas máquinas do Brasil posteriormente. A exportação de farelo de soja é recorde na parcial do ano e a gente explica os motivos. Dados da SECEX, analisados pelo CPEA, mostram que de janeiro a outubro, o Brasil exportou 19,6 milhões de toneladas de farelo de soja, um recorde para o período. A demanda está aquecida, sobretudo por parte de novos países e ou de destinos pouco tradicionais, como Espanha, Dinamarca, Bangladesh e Portugal. No Brasil, consumidores também estão mais ativos nas aquisições do derivado. Quanto à soja em grão, na parcial deste ano, o país embarcou 100,6 milhões de toneladas, 6,7% acima do volume escoado em igual intervalo de 2024. Nesse total, 78,8 milhões de toneladas foram enviadas à China. Ainda conforme números da SECEX, analisados pelo CPEA, no campo, chuvas generalizadas beneficiaram as atividades de campo em grande parte do Brasil. Segundo a Conab, a semeadura de soja atingiu 47,1% da área estimada até 1º de novembro, abaixo dos 53,3% observados no mesmo período de 2024 e da média de 54,7% dos últimos 5 anos. Os preços do milho seguem firmes aqui no mercado doméstico, retomando os patamares verificados em junho deste ano. É o que indica o levantamento do CPEA. Os produtores continuam focados na semeadura da safra verão. Em algumas regiões do país, fortes chuvas deixam agentes em alerta. Quanto às negociações, vendedores priorizam o cumprimento dos contratos já firmados e aguardam novas valorizações para voltar ao spot. Por outro lado, os pesquisadores do CPEA explicam que o movimento de alta de preços acaba sendo limitado pela menor demanda.
Compradores relatam ter estoques suficientes para o curto prazo e, com isso, adquirem novos lotes de forma pontual. Esses agentes estão de olho na produção recorde desta temporada e na possibilidade de que vendedores precisem liberar armazéns e ou fazer caixa. Quanto às exportações brasileiras de milho, dados da SECEX, analisados pelo CPEA, mostram que foram embarcadas 6,5 milhões de toneladas em outubro, volume 14% abaixo do de setembro e apenas 1,5% acima do verificado em outubro de 2024. No acumulado de 2025, os envios totalizam 29,82 milhões de toneladas, 3,2% a menos do que no mesmo período do ano passado. As exportações brasileiras de feijão seguem apresentando desempenho recorde, tanto no volume mensal quanto no acumulado de 12 meses. De acordo com dados da SECEX analisados pelo CPEA, o Brasil embarcou mais de 91 mil toneladas de feijões em outubro. É a maior quantidade mensal registrada pela Secretaria desde o início da série histórica, em 1997. Em 2025, já foram exportadas quase 453 mil toneladas. E no acumulado de 12 meses, esse volume passa de 537 mil toneladas, ou seja, são recordes históricos. No mercado interno, levantamentos do CPEA mostram que prevaleceram variações positivas nos preços do feijão carioca na última semana. Já no caso do feijão preto, as cotações oscilaram entre estabilidade e leve queda. No campo, a semeadura da primeira safra 2025-2026 brasileira avançou para 34,2% da área estimada até o dia 1º de novembro, segundo dados da Conab. O Paraná lidera as atividades com 85% da área cultivada, seguido por Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Bahia, Minas Gerais e Goiás. Em Minas e Goiás, as chuvas recentes favoreceram o avanço das operações, à medida em que melhoraram as condições de umidade do solo. Os preços da mandioca têm movimentos distintos entre as regiões. Confira. O levantamento do CPEA mostra que as cotações da mandioca seguiram em alta na última semana em parte das regiões acompanhadas, mas se enfraqueceram em outras áreas pressionadas pela menor demanda por derivados. Nesse cenário, a média ficou praticamente estável. Entre 3 e 7 de novembro, o valor nominal a prazo para a tonelada de mandioca posta fecularia foi de R$ 572,04, leve recuo de 0,2% sobre o intervalo anterior. No acumulado de 4 semanas, houve elevação de 0,44%. No mercado de fécula, parte dos compradores, principalmente dos segmentos atacadista e industrial, reduziu os volumes adquiridos no spot. A baixa liquidez pressionou as cotações do derivado, sobretudo nas negociações entre as próprias fecularias. Em outubro, a produção de fécula cresceu 39%. Atingindo o maior patamar desde julho. Devido aos menores estoques de passagem de setembro para outubro, a disponibilidade do derivado no mercado doméstico aumentou 9,4%. O consumo aparente de fécula avançou 42,2%, superando em 6,7% a quantidade produzida no período. Em Oficina Simples, artesãos mantém viva a história de um ofício que resiste ao tempo e dá forma aos sonhos. Técnica e tradição que transformam o couro cru em botas. O Carlos Antônio estava falando para mim que ele está aqui há 40 anos e faz todas as peças por encomenda, uma média de 15 peças por mês. Depois de escolher o couro, primeira coisa é definir o modelo e o couro que a gente vai fazer. Certo. Então, o couro que a gente vai fazer hoje é esse aqui. Essa peça aqui, por exemplo, ela é a parte da frente da bota. Então, a gente pega e corta ela sempre nessa direção aqui, para na hora de montar, ela ficar bem arrumadinha lá na forma. O processo é lento, cuidadoso, a arquitetura de horas com habilidade. Aí dá uma afiada, porque essa lâmina aqui ela tem que cortar muito, porque se ela não cortar muito acaba se machucando, tá? Ela tem que estar bem afiada. A partir do molde escolhido pelo cliente, na peça, o corte e depois
a descarnagem. Descarnar, a gente vai afinar essa parte do couro aqui. Eu vou fazer ali e vou te mostrar para você entender perfeitamente. Ó, isso aqui, ó, para poder dobrar o couro para ficar com acabamento bom, para não ficar a fio, tá? Então a gente vai fazer no cano dela. E aqui a gente vai fazer também o desbaste para receber a cola. O acabamento final. Na costura das peças segue uma linha onde só as mãos sabem para onde vai a peça. Chegou o momento agora, gente, crucial, a hora de virar a bota. E aí entra o Lindomar. O Lindomar tá aqui passando... É mais cola, Lindomar? É mais cola, porque aqui eu tenho que colar esse couro com esse aqui pra pessoa não ser incomodada com nada. Ô, Lindomar, você faz isso há quantos anos? É igual o Carlos, 40 também? 40 anos. Que isso, vocês começaram juntos aqui? É, exatamente. Aí você tem que também ir pregando também, claro, né? O que eu tenho que contornar pra fazer exatamente o formato da forma. Que aqui você tá vendo que ela é quadrada, tá vendo? Também tem o bico redondo. Aí cada um você monta conforme o cliente pede. A oficina do Carlos comercializa outras peças que vem de outros fornecedores. Um mundo velho de coisas bacanas. O fim dessa prosa é calçada com um cafezinho. São 40 anos, né? Quase meio século, né, Carlos? Quase meio séculos trabalhando aqui, nesse mesmo lugar. Você vê, o Brasil na época não era tetra? Não, não era. A gente não tinha passado por essa confusão de celular, internet. Você fazendo bota? Sempre fabricando as botas. O Brasil virou treta, você fazendo bota? Fazendo as botas. Virou penta... fabricando as botas. É impressionante. Passamos pandemias fabricando botas. Pois é. O café do Brasil, conhecido no mundo inteiro, ganhou uma nova forma de preparo nas mãos de um barista em São Paulo. A segunda bebida mais consumida do mundo é coada e servida dentro de um coco. Um jeito diferente e inusitado de preparar a nossa bebida preferida. O café é coado e é servido em um coco. O primeiro passo é colocar o pó. E o detalhe é o seguinte, o coco tem um furo aqui embaixo. Olha aqui, ó. Tem um furo aqui embaixo porque o café vai passar por aqui. Exatamente, ele vai passar no filtro e já vai absorver o sabor do coco. Colocou água fervendo, já vai, olha só, já vai passando o café e já tá com o sabor do coco. Exatamente, já fica o sabor natural do coco. Agora você vai servir o café aí? E... Opa, aí. Caramba, eu vou experimentar. Experimenta. O café no coco, ele é diferenciado. Ele tem essa mistura de sabores, né? Ele é mais, eu diria que ele é mais leve. O café no coco é mais leve. O café expresso, ele é mais encorpado. Exatamente, ele fica bem mais suave, bem leve o café. Um brinde com café no coco. É cada novidade, hein? Você vai ver agora a previsão do tempo para esta terça-feira em todo o Brasil. Olha só. Nessa terça, o tempo segue estável em boa parte do país, principalmente nas regiões sul e sudeste, e o sol predomina em grande parte dessas áreas. A região centro-oeste segue com pancadas de chuva, mais concentradas entre o Mato Grosso e Goiás, enquanto no Nordeste e no Norte, as instabilidades continuam. No sul do Brasil, o dia começa com tempo mais firme e o sol predomina na maior parte da região. E à noite, no sul gaúcho, há aumento de nuvens, devido à aproximação de uma nova frente fria. No sudeste, o céu segue com poucas nuvens em grande parte de São Paulo, Rio e Minas. No Espírito Santo e no leste mineiro, há maior variação de nuvens, com períodos de céu encoberto. No litoral e no leste da região, as temperaturas ficam mais amenas,
enquanto no interior o sol predomina e o calor ganha força. No centro-oeste, céu mais nublado em Mato Grosso e Goiás, enquanto na maior parte de Mato Grosso do Sul, o dia deve seguir com o tempo mais aberto. Entre o sul e o litoral da Bahia, principalmente entre Ilhéus e Salvador, a nebulosidade também é maior, além de boa parte do Maranhão. Já no restante da região, o tempo fica mais aberto e ensolarado, com poucas nuvens e o calor continua. E no norte, nuvens mais carregadas em boa parte do Amazonas, Acre e Rondônia, Pará, Tocantins e Roraima. Enquanto no Amapá, o tempo segue mais aberto. No sul, o tempo firme predomina durante o dia, e à noite, com a aproximação de uma nova frente fria, há chance de chuva no sul gaúcho. No Espírito Santo, além do leste, oeste, norte de Minas e na região metropolitana de Belo Horizonte, também há chance de chuva isolada nesta terça. No centro-oeste, as instabilidades continuam no Mato Grosso e em Goiás, principalmente no noroeste goiano, leste e nordeste de Mato Grosso, onde há risco de temporais. Em Mato Grosso do Sul, chance de chuva à tarde no extremo norte do estado. Na região nordeste, as chuvas se concentram na faixa litorânea da Bahia, devido à atuação da frente fria, principalmente entre Ilhéus e Salvador, com chance de chuvas mais fortes e risco de temporais. E a situação é de perigo. No sul e oeste da Bahia, além do sul do Maranhão e do Piauí, também há chance de chuva, podendo ser mais forte no oeste do Maranhão. E no norte, as instabilidades continuam, com chuvas moderadas a fortes em boa parte do Amazonas, Roraima, Acre e Rondônia, além do centro-sul e oeste do Pará e Tocantins. Rajadas de vento variam em boa parte do país nesta terça e podem chegar até os 70 km por hora no litoral entre Ilhéus e Salvador. A umidade do ar continua baixa no interior do Nordeste, podendo ficar abaixo dos 20% em algumas áreas. E em Mato Grosso do Sul, Triângulo Mineiro, norte de São Paulo e entre áreas do sul do Paraná e interior de Santa Catarina, os índices de umidade também diminuem, podendo ficar abaixo dos 30%. Já em relação às temperaturas para essa terça, máximas de 28 graus em Porto Alegre, em Salvador, 25 em São Paulo, 27 em Belo Horizonte, 30 em Goiânia e Cuiabá e 31 em Palmas e Campo Grande. A COP30 começou e reúne mais de 50 mil participantes em Belém. A carta final da reunião de cúpula pede que seja o início de um novo ciclo de ação. E quem está na capital paraense acompanhando tudo de perto é o Daniel Vargas, que é professor da FGV Direito Rio e da Escola de Economia da FGV em São Paulo, onde lidera pesquisas e projetos sobre clima e transição verde. Bom dia, Daniel. Seja sempre muito bem-vindo ao Record News Rural. Olá, Kelly. Sempre um prazer. Pois é, a meta é que essa COP seja realmente uma COP de ações. Então, dá para a gente entender que o mundo, os líderes que estiveram presentes aí em Belém, eles sentiram na pele, obviamente, a necessidade de ações mais concretas, porque as mudanças climáticas estão aí. E a gente já está observando alguns desses fenômenos voltando a acontecer no próprio território brasileiro. Eu acho que a mensagem da abertura da COP foi uma mensagem firme. No discurso feito pelo presidente Lula, ele destacou primeiro a importância de se ter um alvo, onde estão as principais fontes de emissões que causam os problemas do clima, que é a queima de combustíveis fósseis. Também destacou que o mundo não vai conseguir cumprir com seus propósitos se os países ricos, que têm metas, que têm objetivos, obrigações, não fizerem a sua parte. E, por fim, chamou atenção para o que me parece ser uma mensagem capital, por assim dizer, em uma COP realizada na Amazônia. A importância de a gente olhar com carinho para a floresta, mas sem perder de vista que no centro da discussão climática estão as pessoas. Isso eu acho que foi um bom ponto de partida para a gente, a partir daí, ver como isso vai se desdobrar. Daniel, na semana passada, a gente viu os chefes de Estado, muitas autoridades discursando, se posicionando, e daí saiu essa carta que eu mencionei há pouco, dizendo que essa tem que ser, então, uma COP de ação, né? Não adianta só discussão, tem que pôr em prática ações urgentes. Claro que essas ações têm que ser imediatas ou de médio e longo prazos também, tem que ter planejamento quando a gente pensa em clima. Mas de que forma você vê que o Brasil tem se posicionado e como que a gente pode sair dessa COP para o mundo? Qual seria o olhar que o mundo pode ter para a gente? Olha, Kelly, sendo muito sincero,
eu acho que o Brasil começou derrapando, sem saber exatamente por onde caminhar. Nas últimas semanas, eu tenho visto com um pouco mais de clareza o que parece ser o objetivo e o foco da ação brasileira a partir da ação nessa COP. E eu vejo aqui 3 caminhos que o Brasil tem apontado como importantes ou como ações que são relevantes para nós e para o mundo. A primeira que o governo brasileiro tem destacado é a importância de se criarem recursos para fazer com que a floresta em pé tenha valor. Ou seja, precisamos preservar, mas isso não vai acontecer sem dinheiro. E esse dinheiro precisa vir, em parte, de casa, mas também de outros países que têm uma responsabilidade com o equilíbrio do clima. Segundo, o destaque brasileiro, como eu mencionei, na importância de se acelerar a transição do petróleo para fontes alternativas. Sem isso, tudo mais, sendo muito sincero, é uma espécie de enxugar gelo. E terceiro, um esforço que eu acho que tem que ser reconhecido e louvado, de chamar os países para se envolverem nessa discussão. Nós temos visto o mundo muito reticente, desconfiado de compromissos, de colaborações em volta de objetivos comuns, cada um olhando para si mesmo. E eu creio que o Brasil tem tentado cumprir esse desafio honroso de exercer uma liderança que mobiliza o planeta para olhar para aquilo que nos une. E o meio ambiente é um desses elementos centrais. Sim, agora, com relação ao fundo, quando a gente analisa esse fundo de proteção para as florestas, eu vi algumas críticas, não sei qual que é a sua análise também, sobre a importância de ter uma ação em que o investidor possa ter um retorno financeiro, ou seja, cuidar da floresta, do meio ambiente, passa a ser também um atrativo do ponto de vista de rentabilidade. Sim. Bom, eu acho que essa é uma das ideias centrais do fundo. É um fundo de investimento montado em parte com o capital público. O governo espera atrair em torno de 25 bilhões de dólares de recursos públicos e, a partir daí, também com essa âncora, atrair investimentos privados, que podem vir de fundos, podem vir de empresas, de investidores, montando, assim, um portfólio de em torno de 125 bilhões de dólares para investimento. O grande desafio é essa partida, é montar esse fundo inicial que faça o dinheiro rodar e já consiga atrair investidores privados para essa nova iniciativa. A ideia é que o hectare de área de floresta preservada possa ser remunerada segundo critérios estabelecidos pelo fundo. O fundo de investimento tem uma expectativa de gerar, com a quantidade dos seus recursos, com a alocação dos recursos, um retorno, um juro, por aquele capital investido. Uma parte desse retorno paga aos investidores e outra parte é distribuída para aqueles países que participam da colaboração para esse fundo, para investir em projetos de preservação de floresta. Então, é um fundo que tem uma natureza, digamos assim, mista. Um fundo de investimento que retorna e remunera em parte o capital, mas também um fundo que distribui recursos para manter a floresta em pé. Agora, Kelly, nós sabemos primeiro que, como todo fundo, esse é um fundo que tem o seu risco. E, naturalmente, o investidor se perguntará se esse risco vale a pena. E, como todo fundo de investimento, ele também tem concorrentes. E outros fundos de capital talvez remunerem um pouco mais do que ele. Parte do desafio é ter um montante, ter um discurso que faça com que o retorno desse capital e a sua causa pública sejam suficientes para mobilizar, com projetos de longo prazo, investidores lá fora. Daniel, depois dessa reunião de líderes que aconteceu pela primeira vez antes do início oficial da COP30, o que a gente pode esperar dessa semana? A gente comentou há pouco, né, das falas do presidente Lula na abertura oficial do evento, mas o que acontece daqui para frente, o que a gente tem que observar? Bom, eu acho que o que aconteceu até agora é uma volta de aquecimento, em que os concorrentes estão se observando, vendo como cada um navega, como cada um maneja os seus recursos e como cada um se apresenta. Com o início formal da COP, os primeiros dias são fundamentais, eu diria que os primeiros 3 dias, que é aquele momento em que a presidência da COP vai começar a conduzir os trabalhos. Então, o presidente brasileiro, André Corrêa do Lago, ele iniciará uma apresentação dos temas prioritários que se esperam negociar
e, a partir daí, avançar na COP. É claro que o Brasil, nessa posição de chefia ou de condução dos trabalhos, tem uma prerrogativa ímpar. A gente coloca as cartas na mesa, a gente direciona o rumo das discussões e, portanto, a gente elege as prioridades iniciais. Isso tem um privilégio da gente poder olhar para aqueles assuntos que são mais destacados, segundo a visão brasileira, mas tem também uma dimensão de ambição. O quanto nós esperamos mobilizar o planeta naquela direção. Onde vamos estabelecer a régua? Será uma COP cujo objetivo é entregar alguns recursos, alguns compromissos, ainda que pontuais e simbólicos, mas para pelo menos ter algo no final do evento? Ou será uma COP que efetivamente espera marcar uma época nessa história das negociações climáticas, o antes e o depois? E o que está nesse meio? O que sairá do Brasil? Eu acho que a mensagem dos primeiros 3 dias é a sinalização do que será debatido, negociado e implementado no roteiro final do evento que começa hoje. Vamos falar um pouquinho agora do nosso agro. Tem um espaço importante, até a gente já mostrou aqui no Record News Rural, a AgriZone com a Embrapa mostrando muita coisa importante, inclusive produção com baixo carbono. Ali, a AgriZone, a gente mostrando a imagem para quem acompanha a Record News. E tem muita gente do setor agro ali mostrando realmente o que veio fazer, o que vem fazendo quando o assunto é sustentabilidade. Daniel, qual que é a importância desse espaço? Qual que é a importância do agronegócio brasileiro estar presente, até para mostrar ao mundo a nossa rastreabilidade, a nossa sustentabilidade? Olha, Kelly, a sua pergunta é excelente, porque eu acho que ela permite a gente destacar alguns pontos que costumam ser omissos na percepção das pessoas. A primeira coisa é que nós sabemos que uma COP ela tem momentos distintos. O que chama mais atenção, muitas vezes, é a negociação entre os líderes. Mas essa mesma negociação ela é influenciada pelo que acontece no seu entorno. Eu acompanho muito de perto as COPs, pelo menos nos últimos 6 anos. Estive em todas, em diversos continentes. Eu nunca vi uma única COP em que haja um pavilhão organizado e construído para mostrar, na prática, como o setor produtivo no campo tem incorporado tecnologias, técnicas e práticas sustentáveis. E como isso tudo é colocado, não apenas como um stand pequeno em um grande evento que tem outros expositores, mas em um pavilhão central, próprio, com o objetivo de atrair, e eu creio que vai chamar a atenção, de grande parte dos próprios visitantes globais. Eu acho que esse exemplo do que o Brasil está fazendo aqui é não apenas único, mas pode sim marcar a COP30. Se o objetivo é implementar, e o mundo tem abraçado esse discurso, vejam como nós temos trabalhado essa agenda climática com um objetivo prático, não é discurso, são exemplos em cada uma das cadeias, em todas as áreas da produção brasileira, nas diversas áreas e ecossistemas do país. Está aqui para mostrar ao mundo como fazer. Um exemplo fantástico. Adoraria que esse exemplo brasileiro fosse incorporado em outras COPs, em outras nações, porque é uma maneira concreta de mostrar não só que se quer fazer com sustentabilidade, mas como se faz. Pois é, e como se faz? Inclusive, a gente sabe da importância da Embrapa nesse processo todo, com ciência, tecnologia no campo. Claro, foi um fator decisivo para a gente passar de importador lá nos anos 80 para exportador, e um exportador forte, gigante, líder em várias commodities, né, de exportação. O Brasil é líder mundial em várias commodities de exportação. Então, veja, é importante para a gente mostrar, inclusive, que a gente pode ajudar outros países, obviamente, com a adoção dessas tecnologias e de recurso, porque a gente sabe como fazer. Mas também, Daniel, você acredita que pode ser até uma quebra de argumentos protecionistas de outros países quando lançam informações sobre a gente? Porque é o seguinte, muitas vezes, para evitar que o Brasil avance nas exportações do agronegócio, informações não coerentes com a realidade são divulgadas lá fora. Então, é importante também para a gente quebrar essas fake news? Olha, Kelly, essa é a expectativa e é a minha também. Eu acho que uma maneira de colocar o tema
é o seguinte: nós sabemos que o mundo hoje vive uma tensão enorme. Em momentos de tensão, 2 setores tendem a se tornar grandes prioridades estratégicas nacionais. Primeiro, energia, segundo, alimento. Sem alimento, tudo mais na sociedade entra em crise e as sociedades ameaçam colapsar. É natural, no momento de tensão, cada um queira proteger o seu setor alimentar. Agora, nós sabemos que a maneira como esse discurso protecionista tem avançado ao longo dos últimos anos é abraçando uma distorção da agenda climática para proteger-se contra concorrentes internacionais. E muitas vezes no Brasil a gente tem tentado rebater esse tipo de atuação mostrando números, indicando evidências científicas de que a nossa realidade não pode ser caracterizada como insustentável, como muitas vezes se quer lá fora nos colocar a pecha. Mas se os números não bastam, o que a gente vai fazer aqui na COP30 é mostrar foto, ou melhor, mostrar o caso concreto. Se a pessoa não consegue interpretar o dado para se convencer da sustentabilidade, quem sabe vendo com os seus próprios olhos, em estandes, em áreas de exposição, com os diversos exemplos de como o Brasil faz com eficiência e sustentabilidade junto, seja mais convincente. É claro, nós sabemos, num jogo em que muitas vezes o que fica em segundo plano é a boa-fé, nós esperamos que, pelo menos, o olhar real do que está acontecendo aqui na nossa volta, esse agro sustentável que se abre, que participa, em vez de fugir das discussões, que mostra os exemplos reais, no mínimo, gere um constrangimento ou, quem sabe, uma abertura de espírito para que esse reconhecimento venha passo a passo, com alguma dificuldade, mas rumo a um futuro com mais segurança alimentar e, assim, projeto brasileiro como exemplo para outros países também. Daniel, vou fazer uma provocação para você agora, porque você citou há pouco que os primeiros dias são muito importantes para a COP30. Mas, numa outra oportunidade, até pela sua experiência de COP, você também já disse que o último dia também costuma ser muito marcante, é onde saem grandes decisões. Você apostaria nisso também? Kelly, apostaria alto que é isso que vai acontecer, porque essa é a história de todas as COPs. E eu vou acrescentar, onde será um dos temas centrais de potencial impasse, o financiamento climático. A última COP terminou com uma discussão sobre qual seria o percentual do compromisso dos países ricos em apoiar ou financiar as políticas de transição verde em países em desenvolvimento. Esse tema estará no centro das discussões nos primeiros 3 dias. E é exatamente qual será o grau desse compromisso, é algo que, ao meu ver, vai ficar entre idas e vindas, tensões, negociações, durante todas as 2 semanas de desdobramento da COP. E só lá no final, aos 47 do segundo tempo, é que a gente verá, de fato, se haverá algum avanço nessa agenda. Daniel, muito obrigada, falando com a gente direto de Belém, mais uma COP que você participa, a gente agradece demais pela sua análise. Um bom dia e até a próxima. Obrigado, Kelly. Até a próxima, sempre um prazer. Obrigada. Essa edição do Record News Rural fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa. Até lá!